Sejam bem-vindos ao canal Semeando a Palavra de Deus. Conheça os exemplos de mães notáveis da Bíblia. A história bíblica é marcada por muitas mães notáveis que tiveram papéis importantes no enredo da redenção. As mães notáveis da Bíblia foram mulheres que, através da graça divina, expressaram fé, coragem, perseverança, amor e glorificaram a Deus através do exercício da maternidade, deixando exemplos incríveis e duradouros não apenas para outras mães, mas para todos nós. As mães notáveis da Bíblia podem ser encontradas desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Neste estudo, vamos conhecer as histórias de algumas das mães mais importantes da Bíblia e descobrir o que podemos aprender com elas. Eva, a primeira mãe da história. Não se pode falar nas mães mais notáveis da Bíblia, sem citar Eva. Sim, Eva geralmente é lembrada por seu terrível erro que resultou na queda da humanidade no pecado. Mesmo assim, isso não anula o fato de que ela foi a primeira mãe da história, através da qual todos nós viemos. É até difícil de imaginar os desafios que Eva teve de enfrentar sendo a primeira mãe que existiu. Ela não tinha referências. Ela foi a primeira a engravidar. A primeira a carregar dentro de si uma vida além da sua. A primeira a sentir as dores de parto. A primeira a amamentar. A primeira a ver o sorriso de um filho. A primeira a escutar a voz de um filho. A primeira a confortar o choro de um filho. A primeira a sentir o abraço de um filho. Mas também foi a primeira a experimentar a pior dor que uma mãe pode sentir, a dor da perda de um filho. O caso de Eva foi particularmente mais complicado, pois o responsável por isso foi o seu outro filho. Eva foi, ao mesmo tempo, a primeira mãe de uma vítima e também de um criminoso. Mesmo assim, Eva continuou acreditando na promessa de Deus, tendo outros filhos, inclusive 7, por quem a linhagem do Messias foi estabelecida, Gênesis 4 versículo 25. Sara, a mãe do filho da promessa. Sara, a esposa de Abraão, é outra mãe notável da Bíblia. Ela passou a maior parte de sua vida sofrendo com a esterilidade. Apesar disso, Deus prometeu a ela e a Abraão que eles teriam um filho, mesmo na velhice. Parece que Sara estava tão acostumada com a desesperança que riu da promessa divina mostrando, naquele momento, uma fé vacilante. No entanto, Deus, que é fiel à sua palavra, cumpriu a sua promessa, e contra todas as possibilidades, Sara deu à luz Isaque, Gênesis 21 versículo 1 ao 3. A história de Sara é um testemunho de fé e paciência, é uma prova de que Deus cumpre o seu propósito apesar de nós. Joquebede, a mãe do libertador do povo de Israel. Joquebede, a mãe de Moisés, é outro exemplo de mãe notável da Bíblia. Pouco se sabe sobre essa mulher, mas o que se sabe já é suficiente para que Joquebede seja identificada como uma mãe de coragem e fé. Ela vivia no estado de servidão no Egito, juntamente com seu povo. Naquele tempo, o faraó do Egito ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, para evitar que aquele povo se fortalecesse. Mas Joquebede ousou desafiar a ordem de faraó, escondendo seu filho por 3 meses, Êxodo 2 versículo 2. Depois, quando não foi mais possível escondê-lo, ela o colocou num cesto e o deixou no rio, confiando que Deus cuidaria dele. Seu ato de fé resultou na libertação de seu povo da servidão no Egito, e mudou a história dos filhos de Israel. Ana, a mãe do profeta que mudou a história de Israel. Ana, a mãe de Samuel, é mais uma mãe bíblica notável que se destaca pela sua fé e perseverança. Assim como outras mulheres da Bíblia, Ana era estéril. A esterilidade pode ser um motivo de grande tristeza para uma mulher em qualquer época. Mas, nos tempos bíblicos, a angústia de uma mulher estéril era ainda maior. Isso porque no contexto israelita da época em que Ana viveu, frequentemente a esterilidade era vista como uma falta do favor divino, ou até mesmo um tipo de maldição. Por isso, muitas vezes as mulheres estéreis eram discriminadas na sociedade judaica. No caso de Ana, ela era recriminada dentro de sua própria casa, pela segunda esposa de seu marido. Porém, Ana orou fervorosamente a Deus pedindo um filho, 2 Samuel 1 versículo 10 e 11. Quando Deus respondeu à sua oração, ela cumpriu a promessa de dedicar o filho ao serviço de Deus. Esse filho foi Samuel, um homem que se tornou um dos grandes profetas de Israel.
O profeta Samuel conduziu o povo durante um período crítico de sua história, sendo o último juiz israelita, o responsável por ungir os primeiros reis da nação e o primeiro da escola profética em Israel. Isabel, a mãe do profeta que preparou o caminho do Messias. No Novo Testamento, encontramos outra mãe bíblica notável. Estamos falando de Isabel. Ela era uma parente de Maria e esposa do sacerdote Zacarias. Assim como Sara, Isabel era uma mulher idosa e estéril, mas Deus interveio e ela deu à luz na velhice. Lucas 1 versículo 7 ao 57. O filho de Isabel foi ninguém mais ninguém menos que o profeta João Batista, o precursor do Messias, ou seja, o último da tradição profética responsável por preparar o caminho para Jesus Cristo, anunciando a sua chegada, batizando-o e testificando da sua divindade. Maria, a mãe do Salvador do mundo. Agora chegamos àquela que, obviamente, é a mais notável de todas as mães da Bíblia. Evidentemente se trata de Maria de Nazaré, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela foi escolhida por Deus para conceber e criar o Salvador, um papel de imensa responsabilidade e privilégio. A Bíblia não registra a idade de Maria nesse tempo, mas de acordo com os padrões da época, os estudiosos acreditam que ela teria entre 13 e 16 anos de idade. Porém, mesmo sendo tão jovem, e enfrentando situações difíceis, humildemente Maria aceitou o chamado divino, tornando-se a mais digna e bendita entre as mulheres. Sua história certamente é um testemunho de fé e obediência à vontade de Deus. Lucas 1 versículo 38. Eunice, a mãe de um dos grandes líderes da igreja primitiva. Por fim, também no Novo Testamento, a Bíblia fala rapidamente de outra mãe exemplar, uma mulher chamada Eunice. Junto com a sua mãe, Lloyd, Eunice é citada no texto bíblico por seu exemplo em criar seu filho no caminho e no temor do Senhor. Eunice foi a mãe de Timóteo, o grande companheiro de ministério do apóstolo Paulo, e um dos líderes mais influentes e importantes da história da igreja. Eunice desempenhou um papel fundamental na formação do caráter e da fé de Timóteo, e o educou nos princípios de Deus desde a infância. Esta lista de mães notáveis da Bíblia é apenas representativa. De fato, há muitas outras mães exemplares na história bíblica, algumas delas até anônimas, como por exemplo, a mãe Sirofenícia. Essa mulher, que mesmo sendo estrangeira e inicialmente rejeitada, persistentemente buscou em Jesus Cristo a cura de sua filha, Marcos 7 versículo 24 ao 30. Cada uma dessas mães notáveis da Bíblia oferece alguma lição importante sobre o exercício da maternidade como uma dádiva de Deus. Elas ainda mostram que ser mãe envolve muito mais do que apenas dar à luz, mas também o compromisso de nutrir, proteger, ensinar e influenciar seus filhos de acordo com os preceitos do Senhor. Gostou desse vídeo? Compartilhe. Se inscreva no canal, não esqueça de dar o seu like, e deixe no comentário a sua opinião. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.